Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade à sétima lição desse trimestre com o título Sepultamento e a Ressurreição de Jesus. E nessa segunda-feira o tópico é Descansando no Sepulcro. Que duas pessoas influentes assumiram a responsabilidade pelo sepultamento do Salvador? Portanto, estamos a falar aqui de duas pessoas que tinham sua influência na época. O texto de João, capítulo 19, versículo 38 a 42, descreve: Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Então, Jesus foi posto nesse sepulcro, cavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Diz ainda Isaías 53, verso 9, a profecia, o profeta na altura expressou: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então temos aqui a descrição, mas as pessoas influentes que assumiram a responsabilidade foi José de Arimateia, que aceitou Jesus, ele era um discípulo de Jesus, tinha medo dos judeus por causa das circunstâncias, situações e a posição que ele tinha, e também José de Arimateia e também Nicodemos, foi aquele que foi ter com Jesus de noite, conversou, né? Tem que entrar novamente no ventre da minha mãe, perguntou ele, ou seja, não, tem que nascer de novo. O seu nascer de novo é entender as coisas de uma forma diferente. E Nicodemos aceitou também a mensagem. Portanto, esses dois foram pessoas de influência que foram ter com Pilatos e devido à influência que tinha, Pilatos cedeu então o corpo do Salvador. Desejar a todas as nações para 773 traz o seguinte complemento. Diante daquela emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram acudir os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham acesso a Pilatos. Ambos eram homens ricos e influentes. Determinaram que o corpo de Jesus teria um sepultamento honroso. Vamos lembrar que Pilatos tinha consciência pesada concernente ao caso de Jesus. Acumulando-se ao caso da situação que houve, das circunstâncias em que aconteceu, dele saber que Jesus era inocente, dele permitir perder o controle daquela situação toda, e acho que tudo corroborou Cristo para Cristo ter um sepultamento honroso, digno. Deus estava o tempo todo trabalhando no coração daquele homem ímpio, apesar de não ter aceito, mas o Espírito Santo estava ali sempre a tocar ali com a sua consciência, com o seu coração, e ele acabou cedendo então o corpo de Jesus para ser feito esse sepultamento. Pergunta B. Qual era a grande preocupação dos líderes judaicos naquele sábado e que medidas tomaram? Então, eles estavam preocupados. Com o que era? Mateus 27, 62 a 66. Diz, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e furtem, no caso o corpo, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. E disse Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então agora aqueles homens, aqueles maldosos que tinham, os fariseus que tinham levado Jesus à crucifixão, ficaram com medo. Vai que de repente roubam o sepulcro, roubam o corpo de Jesus e falam assim, ele ressuscitou, por isso não está lá mais. Então foram lá, selaram a pedra com selo romano e disseram, fica aí os soldados agora, vamos vigiar para ver, para não que venha acontecer que o corpo seja roubado.
Ainda desejado todas as nações, continuando a história, 777 e 778, nessas páginas. Os líderes judeus mal conseguiram descansar no sábado. Embora se recusassem a entrar na porta de um estrangeiro por medo de se contaminarem, reuniram-se em conselho para tratar do corpo de Cristo. A morte e o túmulo tinham de reter aquele, tá maiúsculo, reter Jesus, que eles haviam crucificado. Os sacerdotes ordenaram a proteção completa do sepulcro sob suas ordens. Já havia uma grande pedra cobrindo a entrada. Em seguida, mandaram passar cordas sobre a pedra, fixando-as na rocha sólida e lacraram com um selo romano. Ninguém poderia mover a pedra sem romper o lacre. Por fim, o governo romano enviou uma... Onde é que estava, perdão? Enviou uma guarda de 100 soldados para rodear o sepulcro, a fim de impedir qualquer tentativa de violação. Os sacerdotes fizeram tudo o que podiam para manter o corpo de Cristo no lugar onde fora sepultado, selando o túmulo com a máxima segurança, como se ali estivesse permanecer para sempre. Imagine, 100 soldados, como é que chamava? Um centurião, né? Ou seja, uma centúria. Ou seja, um centurião cuidava de 100 soldados, e ali teria uma centúria de romanos. Estava ali a vigiar o corpo de Jesus. Olha que impressionante, 100 soldados para vigiar um morto. É impressionante mesmo que aqueles homens pretendiam. E além disso, selaram a pedra, colocaram a corda na rocha, selaram aquela pedra, né? Selaram com a rocha para evitar ali qualquer violação. Seguindo a lição. Que profecia se cumpriu nesse plano de selar o túmulo? Lá está novamente o profeta Davi, além de rei, além de todas as coisas, um profeta que realmente falou muita coisa concernente a Cristo. E ele diz em Salmos capítulo 2, versículo 1 a 4, ficou registrado: porque se amotinaram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Por quê? Os reis da terra se levantam e os governos consultam justamente para... Perdão, vou começar de novo. Por que se amotinaram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? É uma pergunta. E vem dizendo, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Portanto, o salmista aqui sempre, com seus salmos, a profetizar muitas coisas concernente a Jesus e a sua vinda, e mesmo a sua morte e outras questões, e aqui está mais uma delas. O Patriarcas e Profetas, descrevendo esse mesmo aspecto, na parte 778, diz: os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo se tornaram as evidências mais convincentes que ele havia ressuscitado. Quanto maior o número de soldados junto ao túmulo, mais forte seria o testemunho da sua ressurreição. Guardas e armamentos romanos foram incapazes de prender o Senhor da vida dentro do sepulcro. A hora de sua libertação se aproximava. Portanto, por providência divina, aqueles homens não sabiam que estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Apesar de corações duros, apesar de ter matado o Filho de Deus, tudo o que eles ali estavam fazendo, achando que estavam se precavendo, estava sendo, de certa forma, permitido e dirigido por Deus para um bem maior. E quando eles pediram aquele soldado, foi mandado para lá uma centúria de 100 soldados, são 100 soldados a testemunhar, é o que vamos estudar amanhã, são 100 soldados a testemunhar o que iria acontecer naquele túmulo. Então Deus tem um propósito com todas as coisas. Parece que tudo é ruim, parece que nos olhos humanos está tudo complicado. Se nós entregarmos a Deus e permitir que Ele faça o trabalho, Ele, dentro disso tudo, está fazendo o seu trabalho, Ele está permitindo. O caminho quem faz é Ele. Portanto, eu lembro sempre, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E outro que é muito importante, entrega o caminho ao Senhor e confia nele. E o outro é, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é uma pessoa temente a Deus, está passando por dificuldade, lembra dessas duas promessas e muitas outras, mas lembra dessas duas. Tudo concorre para o seu bem, de alguma forma, a gente não consegue às vezes captar e perceber momentaneamente.
e que tudo Deus está guiando, Ele sabe. E Ele permite dentro das coisas que o inimigo, às vezes, que Ele permite que o inimigo, às vezes, nos leva, por algum motivo Ele permite, mas tem um objetivo com isso. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça, que isso possa nos levar a ter a plena fé e confiança. E essa história é linda, é maravilhosa, é triste, mas ao mesmo tempo é muita alegria em saber que a graça de Cristo hoje nos dá todo o meio para ser salvo. Está constantemente a presença de Cristo, com a graça dele, esperando o nosso pedido, o nosso agradecimento, esperando nossa conversa pessoal com eles. E ficou ainda com nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, tudo corrobora para sermos salvos. Só não vai salvar quem fizer muita força. Só tem que ser muito, tem que mesmo querer fazer coisa errada para não se salvar, porque a salvação é muito mais fácil do que se perder. Então, que Deus nos ajude, possamos ter essa linha de pensamento. Estar debaixo da proteção da lei de Deus, da proteção do amor de Deus, das bênçãos divinas e confiando nas suas promessas. Daqui a pouco tudo vai se acabar. Que Deus dê sua graça e possamos estar firmes naquele grande dia. É meu sincero desejo e minha oração. Amém.